Graça e paz a todos. Que Deus abençoe a sua vida. Que a presença do Santo Espírito encha aí a sua vida, a sua casa, o seu lar e a vida de todos em nome do Senhor Jesus. Nós louvamos ao Senhor porque Ele é bom, porque a misericórdia do Senhor tem se estendido de geração em geração. E hoje, dia 23 de dezembro, o ano já passou, né, Gabriel? Já passou, estamos no final mesmo. 23 de dezembro, não é? Nós estamos aí perseverando, grandes coisas o Senhor fez e Ele abriu essa porta, nos dando oportunidade para estarmos estudando a palavra de Deus juntos, você aí na sua casa, nós aqui, e nós queremos agradecer ao Senhor. Bem, nós sabemos que depois já está chegando já o Natal, dia 24, 25, e eu tenho certeza que você já está preparando aí a ceia, as coisas, comprando as coisas para você preparar a ceia. Mas o mais importante agora é nós recebermos do Senhor a porção que Ele tem para nós. É muito importante nós estudarmos o livro de Apocalipse. É maravilhoso. E eu quero pedir desde já, passe esse link para o maior número de pessoas que você conhece. Passe esses estudos. É importante você, como igreja, saber o que vai acontecer e da graça e da misericórdia e da oportunidade que Jesus está dando a todos para que se arrependa, para que se volte para Ele e se firme como igreja. Então, vamos entender aí, ok? Gabriel, antes de nós orarmos, dê aí a sua saudação. Sim, graças e paz, queridos, muito feliz a gente estar aqui novamente, juntos, né? Assim como o pastor falou, 23, né? Dia 23, fim do ano, deve estar aí já na correria da ceia, nos preparativos para receber o pessoal em casa, para quem vai receber, mas separe esse tempinho para nos ouvir, para a gente crescer junto no conhecimento do plano que Deus tem para o fim dos tempos, porque é sobre isso que nós estamos falando na live do Apocalipse. Então, como eu sempre digo, como o pastor sempre diz, papel, caneta, a Bíblia, separa esse tempinho, desconecta um pouquinho da ceia, do dia do Natal e dos preparativos, né, para a gente ouvir os planos do Senhor, para depois a gente se conectar novamente no nascimento de Jesus, que é a comemoração do Natal. Então, vamos junto crescer no conhecimento dos planos de Deus para o fim dos tempos. Amém, aleluia. Bom, prepare já aí o seu caderno, prepare a sua caneta, prepare a sua Bíblia e vamos agora caminhar. Gabriel, agora a água vai chegar do joelho, passando do joelho. Do joelho para cima, né? já estamos com a água nas coxas, vamos dizer assim. A água já vai começar a subir. Hoje nós estaremos falando do capítulo 4 e o capítulo 5 do livro de Apocalipse, algo Sim, tremendo, algo maravilhoso. Então prepare, nós vamos orar. Pode orar, Gabriel, para nós, pedindo aí a sabedoria do Espírito Santo, que Ele revele para nós Amém. A sua palavra. Vamos orar. Senhor Jesus, nós queremos nessa hora agradecer por esse momento, por esse crescimento, por esse estudo que o Senhor tem revelado e trazido aos nossos corações. Só que nessa hora, Pai, eu quero pedir que o entendimento do Senhor, o Teu Santo Espírito repouse sobre nós, Pai, nos trazendo instrução, discernimento, para que nós possamos entender com clareza o que as Escrituras querem nos dizer. Pai, por favor, nos alinha com os Teus propósitos, nos alinha com a Tua vontade, com a mensagem que o Senhor deseja passar para esse tempo, para essa geração, para nós que estamos ouvindo e participando dessa live. Pai, em nome de Jesus eu peço que o Teu Espírito vá até a casa do meu irmão que está assistindo agora. Pai, traga para ele revelação, traga instrução, que nós possamos crescer juntos, ó Pai, e nos alinharmos ao plano que o Senhor tem para o fim dos tempos. Derrama do Teu Espírito sobre os meus irmãos, que eles possam experimentar da Sua presença no lar deles nesse momento, no nome de Jesus. Amém. Amém, amém, glória a Deus. Bem, nós estudamos ali aquilo que o Senhor revelou para João, pedindo para que ele escrevesse as igrejas. Então nós vimos agora as igrejas que foram todas escritas, as cartas, nós falamos cada uma delas, reportamos que a igreja,
ela ali simboliza todas as épocas, todas as igrejas, não é? Isso. Desse tempo, desde o livro de Atos até o livro de hoje. Nós não cremos que é cada tempo, não cremos nisso. Então, por isso que cada advertência para cada igreja. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvidos, todos, ouça. Veja bem, nos 4 cantos dessa terra está anunciando, Jesus está voltando. Você que é igreja, se prepare. E como nós encerramos, né, Gabriel? Nós falamos Sim. que antes de trazer um juízo, antes de colocar o juízo sobre a terra, Deus, ele coloca em ordem a sua igreja. Sim. Ele coloca em ordem a sua igreja, ele fala aquilo que ele conhece, cada uma delas. Deus conhece cada um, Deus conhece você, conhece cada um de nós, e ele está dando oportunidade. Arrependa-se, volta-se, não é isso? Exatamente isso. Acho que assim, a grande frase que fica do estudo que nós fizemos até o momento sobre as igrejas é essa questão desse alerta de Jesus, né? Arrependa-se, aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, tudo que nós falamos, se você não teve a oportunidade de ver, volta alguns vídeos atrás, assista novamente e abra os seus ouvidos para que você ouça o que o Espírito diz às igrejas e que o seu coração se dobre em arrependimento para a gente se alinhar com aquilo que Deus quer fazer na terra. Então, assim, dos 3 capítulos, se existe um resumo, se é que dá para fazer algum resumo, arrependa-se e ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Agora, deixa sua Bíblia aberta aí no capítulo 4 e 5. Capítulo 4 é maravilhoso, Gabriel. Capítulo 4, nossa. Capítulo 5 é maravilhoso. Uma visão do trono, a visão. O apóstolo João, ele começa a escrever: depois dessas coisas, olhei, eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz que ouvira, voz como de trombeta, falando comigo, e disse: sobe aqui, mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. Depois destas, eu fiquei pensando, destas seria, o quê? Né? O que seria? Destas que ele havia acabado de escrever, a disciplina que ele vai dar para cada igreja. Então, depois destas coisas que ele já tinha visto e ouvido, que era sobre as igrejas. É como se ele estivesse dizendo assim: depois que eu alinhei a minha noiva, é isso aqui que vai passar a acontecer na terra, né? É uma sequência. Uma sequência. Aí ele fala que foi arrebatado em espírito. E ali o que ele vê é algo maravilhoso. Eu só quero dar uma ênfase nesse convite, que é maravilhoso, né? Que ele vê uma porta aberta no céu, né? E ele ouve aquela voz do início. Essa voz do início é uma voz referencial a Jesus mesmo, dizendo a ele: suba para cá que eu vou te mostrar as coisas que hão de acontecer. Eu quero que você alimente no seu coração, porque eu tenho esse desejo no meu coração, sabe, de que o Senhor me faça tal convite de dizer: suba para cá que eu quero te revelar coisas profundas, eu quero falar com você e quero trazer revelações de coisas que você ainda não entendeu. Então, assim, alimenta essa expectativa no seu coração de receber um convite do Senhor para que Ele te revele coisas que estão dentro do coração dele, porque aqui para João ele começa a revelar os planos que estavam dentro do coração dele e que iam acontecer. Porque isso não pode acontecer com a minha e com a sua vida. Deus trazer uma revelação daquilo que Ele quer fazer, talvez num ambiente mais local, na igreja onde você congrega, no meio dos irmãos ou na rua, ali, um ambiente profético, e Ele possa te trazer revelações do coração dele para você. É isso que Ele fez com o amigo dele, João. Então a gente precisa se posicionar nesse lugar de amigo de Jesus, a ponto de Ele ter a confiança de revelar os planos do coração dele a nós. Então que a gente se posicione como João, um amigo do Senhor Jesus. Sabe, Gabriel, a gente vê a Trindade aí atuando, enquanto o Espírito Santo, Deus Espírito Santo está atuando na igreja, Sim. a favor da igreja aqui na terra. O Deus Pai e o Deus Filho, eles estão
entronizado em conjunto nos céus. Quando a gente vê essa primeira parte, Sim. a gente vê a parte de Deus Pai, porque ele fala assim, quando ele vê, nós vamos entrar já no livro que é escrito por dentro e por fora, e os 7 selos, e quem é digno, aparece ali Jesus, que toma da mão daquele que está sentado no trono, que é o próprio Deus Pai. Então, a interação entre Deus Pai e Deus Filho, né? Num ambiente de glória ali. Num ambiente de glória. Maravilhoso. Então, quando ele começa, ele vê o trono do próprio Deus. Sim. Por que eu digo isso? Quando ele fala que foi arrebatado, e ele fala a sua aparência, que ele vai falar que é jaspe, sardônio, né? Isso, são pedras que são semelhantes a um fogo, né? Vamos dizer assim. Sim. São pedras que, se você olhar ela até polida, ela tem uma aparência de fogo, né? Que parece que é uma pedra em chamas, vamos dizer assim. E quando você fala do arco-íris, trono de arco-íris, isso me leva ao Antigo Testamento, da aliança de Deus com Noé, que ele fez uma aliança que ele não ia destruir. Exatamente. Olha que maravilhoso. Aí, quando ele ouve essas vozes de trovões, trombeta, isso me leva também ao Antigo Testamento, quando o povo queria ouvir Deus. E Deus falou o seguinte lá para Moisés: então vai lá, Moisés, manda o povo se purificar, se lavar suas vestes, ninguém toca no monte. E ali eles ouviram o quê? Vozes de trovões e é o que João começa a ouvir aqui. Você vê que a gente está falando de um mesmo ambiente. Do mesmo ambiente. É um Deus que... Porque assim... um comentário bem interessante da gente desenvolver sobre esse ambiente. O ambiente de glória de Deus diz muito sobre a sua personalidade gloriosa. Sim. Né? É um mar de vidro, porque assim, a gente está vendo aqui essa definição de João, mas ela é uma definição dentro dos limites de João como homem. Né? Ele dizia assim, é parecido com tal coisa, é parecido com jaspe e sardônio, é parecido com esmeraldas, é parecido com um mar de vidro, porque é dentro da limitação daquilo que ele consegue passar. Sim. Mas assim, dentro da limitação parece algo já incrível que ele cita, mas é muito mais incrível do que a descrição que ele deu, porque é dentro da limitação dele. Então imagina o som que tem esse lugar, né? Porque eu quando eu leio a descrição de João sobre o trono e o ambiente de glória, eu fico fascinado. Eu falo, meu Deus, que ambiente maravilhoso. Como é que é o som, o cheiro, como é estar nesse lugar, né? Onde tem trovões, vozes, relâmpagos, onde tem um trono que mostra a suprema autoridade de Deus, né? O livro, os selos, o ambiente ali com os anciões. Então eu acho isso tudo muito, muito incrível. Eu leio o capítulo 4 e eu quero dar uma dica para você também que está lendo as Escrituras. Eu espero que você esteja nos acompanhando, lendo o livro do Apocalipse, né, que é extremamente importante. Quando você lê o capítulo 4 e 5, leia ele devagar e procure fechar os olhos na mudança de ambiente ali e imaginar o local. Isso vai trazer dentro do seu coração uma fascinação, uma admiração por Deus e o ambiente da glória onde Ele está. Então, assim, isso chama-se olhar o Senhor com os olhos interior, olhar o Senhor com os olhos da fé, né? Que a gente consegue imaginar e fascinar, ter fascinação por Deus e o seu ambiente de glória. Inclusive, Gabriel, ele não vai, ele não fala nada ao contrário do que o Antigo Testamento ele cita quando não a aparição de Deus, mas quando Deus falava com o povo, eles ouviam como se fosse trovões. Sim. Trovões, toda vez relâmpagos. Que tem, vamos lá, vamos lembrar de Isaías. A revelação de Isaías no capítulo 6, que ele viu um trono, né? E que as vestes do Senhor enchia todo o templo e que tinham seres que voavam e cantavam sem parar. Santo, santo, santo. Santo é o Esses Senhor. seres viventes é aqui... a mesma coisa que é ele a mesma que ele descrição. viu. Os seres viventes sem cessar cantavam santo, santo e santo.
Então você vê Ele que assim, não é o mesmo fala ao ambiente. contrário do que o Antigo Testamento, profetas e o povo ouviu. Não fala. viu? Talvez ele tenha mais informações, mais riqueza Sim, de detalhes. porque ele foi arrebatado. Porque ele foi arrebatado, exatamente isso. Porque ele viu a porta que se abriu nos céus e ele pôde adentrá-la, né? Então ele foi até o lugar da glória, né? E os profetas, eles tiveram um vislumbre, uma visão do que era um ambiente de glória. Por isso que ele tem mais riqueza de detalhes, João. Então, assim, mas o que eu acho interessante é que em nada ele nega o que está escrito no Antigo Testamento. Ele só tem um complemento. Sim, né? Ele traz uma visão mais clara. Mais clara. Ele Ou traz uma talvez visão até mais mesmo clara. pela personalidade de João, ele traz alguns detalhes perceptíveis que os outros não perceberam. Né? Gabriel, e eu fico impactado. O poder, a majestade, a glória, os detalhes são tremendos. São tremendos. E ali a gente vai ver no versículo 10, os 24 anciãos Sim. prostravam diante deles. E ele fala sobre os 24 tronos, né, que estão ali, né, que eles estavam ao redor, né? ao redor, sentado. Isso, alguns teólogos, alguns creem que são seres angelicais, mas não tem um poder teológico, uma força teológica para eles, para respaldar isso. E que provavelmente, eu creio, eu já tentei fazer assim um monte algumas de cálculo, somas, quem seria algumas já. somas, você já, né? Quando Jesus fala, né? Que os apóstolos sentarão lá no trono junto com ele e tal. Aí os 12, aí eu pego os patriarcas, alguns tal, mais alguns profetas, mais alguns nomes relevantes. E eu já cheguei 24. Eu falo, puxa vida, será que são eles mesmos? Será que são esses? Mas é um fato que nós reinaremos com Cristo, a igreja, e quando a palavra de Deus diz que não somos diferentes, somos homens como Elias foi, não é? Homens falhos e dependentes da graça de Deus, como o apóstolo Paulo, como Moisés, como Eliseu e como Abraão. Então, quando a gente ama verdadeiramente Jesus, quando a gente ama verdadeiramente o Senhor, e você permite que Ele transforme a sua vida, permite que a presença do Espírito Santo te transforma, você tem condições de ser uma pessoa como eles foram. Sim. Por mais das inúmeras falhas e de todos os... A gente vê assim os problemas e as dificuldades que eles passaram e tudo que aconteceu, mas você vê assim que apesar de tudo isso, né, o que nos dá o acesso ao trono, o que nos dá o acesso de reinarmos com Cristo, não são as nossas capacitações, né? Mas é o quanto nós nos deixamos ser transformados à imagem de Cristo Jesus. Que esse é o objetivo central de Deus para nós, né? Que nós possamos refletir a imagem, né? É o que diz o livro de Coríntios, né? O apóstolo Paulo escrevendo no livro de Coríntios, que ele fala que aquilo que a gente contempla com os nossos olhos espirituais da fé é aquilo que o Espírito Santo vai gerando dentro de nós de glória em glória. Que o que é a semelhança de Cristo Jesus em nós, né? Exatamente. E no capítulo 4 e o capítulo 5, João, ele sai da terra. Sai da terra. Ele sai da visão da terra. E ele tem uma visão dos céus, do que vai acontecer e do que acontece de eternidade em eternidade. A adoração. Adoração. Coisa muito séria, que depois nós vamos ver que nós vamos completar essa adoração. Por isso que eu sempre digo, Gabriel... lembrei disso agora. Você lembrou? Lembrei. Então fale o que eu sempre digo, vamos ver. Que nós não estamos começando uma adoração. Sim. Nós estamos entrando em um ambiente que já acontece Que já acontece, exatamente. Todas as vezes que nós vamos começar o nosso culto, irmãos, vamos entrar nesse ambiente de adoração
que já está acontecendo e sempre aconteceu de eternidade em eternidade. Pois é. Não é? Agora eu vou adorar. Sim, agora eu vou adorar, mas eu vou entrar nesse ambiente. Eu vou continuar adorando, né? Exatamente. Entrar nesse ambiente significa com os seres angelicais que estão lá adorando de eternidade em eternidade, e você entra junto nessa adoração. O que João vê é isso, essa adoração. Esse ambiente de adoração. Esse ambiente de adoração. Não, e o interessante é que se a gente for fazer uma somatória de Isaías, que é a revelação que ele vê os seres viventes declarando santo, 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 dessa revelação de Isaías a João no Apocalipse são 800 anos. E ele vê também que os seres viventes estão declarando santo, santo, santo. Então, só nesse período que a gente está pegando aqui, já existe 800 anos de adoração ininterrupta. Olha que incrível, né? E interessante, assim, independente da personalidade de quem são os 24 anciãos, o que é interessante dizer é que é como eles se posicionam, né? Eles tiram as suas coroas, eles jogam e diz ao Senhor e nosso Deus, o único digno de glória. Então você vê assim a posição de rendição, deles tirarem as suas coroas e jogarem aos pés daquele que é digno. Isso é maravilhoso. Porque a glória é dele e para ele. E para ele. E para ele nós não somos nada. Isso é incrível. Não somos nada. Então, aquela visão de relâmpagos, trovões, de fogo, de tudo aquilo, ela vem complementar aquilo que os profetas já disseram, aquilo que nós lemos lá na palavra de Deus. O que era, vamos dizer assim, o que o Antigo Testamento mostrava, uma ideia, uma sombra. O livro do Apocalipse ele traz de uma maneira mais real, né, com mais força, né. E algo que eu acho muito interessante também são esses seres viventes, que a Bíblia fala 3 vezes que eles são cheios de olhos, por dentro e por fora. Nas suas asas e por dentro das asas, né? E eu me perguntava por que tantos olhos, né? Por que tantos olhos? E eu ouvi uma afirmação de um homem, se eu não me engano, é A.W. Tozer. E ele diz assim que somente um par de olhos não seriam suficientes para admirar o tamanho da beleza de Deus. Por isso que eles são cheios de olhos, porque é tanta beleza que o nosso Deus tem, que é necessário muitos olhos para que possam enxergar cada revelação da sua beleza. Então, por isso esses seres viventes são tão cheios de olhos, porque eles têm essa fascinação, essa admiração, essa contemplação a Deus, e que ele tem muitos olhos para que ele possa não perder nenhum detalhe da beleza de Deus. Tanto que essa declaração santo, 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 uma das definições da palavra santo é beleza. Então é como se eles estivessem dizendo assim, o nosso Deus é belo, belo e belo, lindo. Então assim, uma das definições da palavra santo é beleza, então portanto eles são cheios de olhos para admirar tal beleza. Olha que coisa incrível, né? Essa questão dos olhos dos seres viventes. E outra coisa muito interessante também sobre esses seres viventes é que Isaías relata eles como serafins, né? E serafins, também a definição é aquele que queima. Então não é uma adoração assim tipo santo, 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 sem força. É uma adoração que queima, que arde. Eles estão declarando isso com todos os pulmões, com todo o ar que eles têm, com toda a força que eles têm. É uma declaração forte, feita de forma vibrante. Por isso que Isaías define eles como serafins, que querem dizer aqueles que ardem, aqueles que queimam de amor pelo Senhor. E é interessante que é uma adoração com temor que você vê que eles se prostram. Se prostram. E quando você se prostra diante de alguém, você está se submetendo a esse alguém, não é? Então, quando você se prostra, você está se entregando, né? Entregando. Se rendendo, né? Eu me rendo diante de ti. Olha. Eu não sou nada diante de ti. Então, a adoração, Gabriel, não é uma... infelizmente... muitos adoradores nesses últimos anos, eles têm
eu não diria se a palavra deturpado, Uhum. mas Não entender o significado. trazendo ao raso o que é Uhum. uma adoração de verdade diante de Deus, numa submissão e num temor tão grande. Existem alguns louvores que quando você abre os lábios, você vê que essa adoração ela veio por inspiração do Espírito Santo, inspiração Sim. divina. Não aqueles cânticos romantizados. Sim. Não aqueles cânticos romantizados, porque todo louvor, toda glória, toda adoração é para Ele. É Aham. para Ele. Então, infelizmente, nesses últimos anos, veio trazendo ao raso o que é uma adoração. Dizendo, você, quero deitar no teu colo, sentar, fazer, e como se igualando Aham. o Deus Criador com a criatura. Com a criatura. Mesmo eu sendo igreja, mesmo eu sendo filho, mesmo eu tendo uma posição de filho, eu tenho um respeito. Gabriel, o meu filho, ele está comigo todos os dias, nós estamos juntos todos os dias, nós Sim. trabalhamos juntos e nós conversamos de tudo. Ele tem uma liberdade muito grande comigo. Todos os dias antes dele se deitar, e ele chega lá na sala ou na cozinha quando eu tô tal, ele me dá um beijo em mim e na mãe, vou deitar. E sabe, aquele beijo gostoso, aquele abraço gostoso, não é? Aham. Boa noite, pai, benção, meu filho, Um sinal de Deus respeito, te abençoe. É um sinal de respeito. Então, por mais que ele tenha uma liberdade de encostar a cabeça no meu peito, de me abraçar, de me beijar, ele não perde o respeito dele como filho. Você que é filho, você trabalha com o seu pai, Sim. Eu acho que pode dizer isso também, agora, de uma visão de filho. Eu estou falando de uma visão de pai, porque eu vejo como ele respeita, não é? Como E eu ele posso chega... dizer como eu respeito, né? Isso, como filho. Como você chega, se seu pai fala alguma coisa, você não perde esse respeito. Não, de maneira nenhuma. É que a grande adoração que Deus recebe é essa adoração que tem esse equilíbrio de você entender o imenso amor que Deus tem por você e mesmo assim você continuar na sua posição submissa e de respeito a Ele. Porque vamos colocar a adoração como uma caixa completa com muitos elementos dentro dela. E dentro desse elemento existe o amor, existe a canção, existe muitos elementos. E dentro desses elementos também existe o temor, né? Que é amar o Senhor e entender a sua grandeza, né? Então, você perguntou sobre a minha relação com o meu pai. Eu amo muito ele, eu trabalho com ele todos os dias, tenho um imenso respeito por ele, mas mesmo sabendo do amor que ele tem por mim, do quanto nós temos essa parceria, eu tenho muito respeito por ele. Eu me submeto a ele, né? Por respeito a quem ele é. Pelo que ele é. Isso. Pela posição dele. Pela como posição pai. dele. Irmãos, adoração. Adoração. Preste atenção, você que é igreja. Eu sempre ensino aqui a nossa igreja. Qual a diferença da adoração e do louvor? Quando você adora pelo que Deus é. Sim. O que Ele é? Ele é santo, Ele é justo, Ele é amor, Ele é misericórdia, Ele é fiel. Então, você adora pelo que Ele é, não é? Ele é eterno, Ele é onipotente, onisciente, onipresente, Ele é majestoso. Então, quando você adora isso, falando sobre os atributos de Deus, pelo que Ele é. Quando você louva ao Senhor pelo que Ele fez e pelo que Ele faz. Louvai ao Senhor, não é? Pelos seus grandes feitos, louvai-o no firmamento das suas obras, e assim começa o louvor pelo que Ele fez e pelo que Ele faz. Então, o louvor e a adoração é para Deus,
Sim. Pelo que ele é, pelo que ele fez, pelo que ele faz, e não um louvor de mim para mim, da minha pessoa e dos meus sentimentos e do que eu acho, e não tem Jesus, não fala sobre o que ele é, o que ele fez. Então, quando a gente lê o livro de Apocalipse, isso é muito sério. O louvor e a adoração ali, ela é exclusivamente direcionada para Deus. Para Deus. Então, isso nos traz um ensinamento. Nós estamos abrindo um parênteses aqui que nós não íamos falar. Não íamos sobre adoração. Mas nós oramos antes para que o Espírito Santo conduzisse isso. E é tempo da igreja começar a adorar verdadeiramente. Quando Jesus ele fala para a mulher samaritana, não é? Que já chegou a hora, que não é nem aqui, nem no Monte Geazi e nem lá no templo no templo de Jerusalém, não é? Mas Deus está à procura. Significa que ele está à procura, porque quando você procura uma coisa porque é fácil achar, porque quando o negócio está em qualquer lugar, você não tem necessidade de procurar, né? Você não precisa procurar. Você fala, compra um Guaraná lá pra gente. Você não precisa procurar. Qualquer lugar você vai, tem Guaraná. Se abusar, hoje até em farmácia tem Guaraná. É verdade. É verdade. Se abusar, tem. Então, qualquer lugar que você vai, tem Guaraná, tem, me dá um aqui e tal. Então, você não vai procurar, você vai sair e vai comprar. Agora, quando você fala, olha... você que trabalha com mecânica, você fala o seguinte, eu preciso procurar essa peça. É porque você tem dificuldade de encontrar. Então, quando Jesus ele fala que o Pai está à procura de verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Esse verdade não é uma emoção momentânea da boca para fora. Não é algo que você está ali, você chora, você prostra e daqui a pouco você voltou para a carne e já começa a falar assim, nossa, o pastor vai pregar essa mesma mensagem. É verdade. Não é? Essa aí eu já sei, nossa, me dá até sono. Eu não entendo, não é? Sim. Você, uma hora você está no céu, outra hora você já cai em poucos minutos na terra, é algo que não tem como comparar. Não tem coerência. Então, o que João viu é algo magnífico, é algo maravilhoso. É algo que acontece e nós vamos presenciar. Sim, é assim, enquanto nós estamos aqui, filmando a live, estando aqui, você nos ouvindo, o ambiente de adoração lá permanece ininterruptamente. Então, olha que incrível, né? O ambiente de glória, de louvor e adoração nos céus permanece. Exatamente. Ele não para, ele é ininterrupto, né? Então, por isso que nós batemos muito na tecla que a adoração não é um momento, mas é um estilo de vida, né? Você falou muito bem, um estilo de vida. Eu posso adorar a Deus através da minha vida? Sim. Com certeza. Por que você não fuma? Por que você não bebe? Por que você não se prostitui? Não é? Por quê? Porque eu adoro a Deus. Com a minha vida. Com a minha vida. Sim. Porque o meu Deus é santo. O meu Deus é puro, o meu Deus é justo, mas ele é juiz. Pois é. Então, eu preciso... Aí é uma adoração, que nem você acabou de dizer aí, não é? É um estilo de vida. A adoração, quando você reconhece quem é Deus. Quem é Deus. Não é? E para quem você entregou a sua vida. E assim, pelo fato de você conhecer quem ele é, você deseja agradá-lo, né? Porque a adoração nós não fazemos porque somos obrigados, fazemos porque amamos, porque ninguém adora a Deus por obrigação. Eu sou obrigado, porque esse é o tipo de adoração que ele não recebe. Sim. A adoração obrigada. Toda adoração ela tem o seu fundamento no amor, ela se fundamenta no que é amor. Então, tudo que está acontecendo nesse ambiente aqui de Apocalipse 4, ela é fundamentada no amor, porque
essas pessoas, esses seres que nós acabamos de descrever aqui do livro do Apocalipse no capítulo de número 4, são pessoas que entraram, são seres que entraram num nível muito profundo de amor, e por isso eles exalam louvor e adoração. Então toda adoração, ela é fundamentada no amor. Então assim, você não vai adorar a Deus porque você é obrigado, você vai adorar a Deus porque a motivação que gerou a adoração foi o amor. Irmãos, dando uma paradinha aí, quando você for adorar agora, preste atenção na letra. Sim. Se deixa que o Espírito Santo te arrebata ali o teu espírito até o trono da graça, até a presença do Senhor. Não entre na presença do Senhor de qualquer forma. Sim. Como se você fosse qualquer um, como se Deus fosse qualquer um. Ah, eu sou filho, eu entro qualquer hora. Ah, não é assim que acontece, porque Deus é santo e às vezes nós estamos impuros nas mentes, nos lábios, nos olhos e no coração. É que o pessoal às vezes confunde aquela declaração de Hebreus 11, que ele diz assim, entre ousadamente ao trono da graça. Sim. Mas esse ousadamente não é que você pode entrar de qualquer maneira. Sim. O ousadamente que ele está dizendo é, você pode ter acesso, porque o complemento do texto é, porque esse acesso não foi por você, foi por Jesus Cristo. Foi por então, Jesus. como você entra... E é através dele. Porque é através dele, o acesso ao trono é através dele, né? Então, como nós entramos nesse ambiente, nesse trono, com o coração rendido, com o coração dobrado, porque não merecíamos estar ali, mas chegamos graças a Cristo Jesus. Eu não estou falando de você pular de alegria, chorar, dançar, se prostrar. Eu não estou falando dessa atitude externa, mas eu estou falando, né? Da atitude do coração interna e da mente. Não cantar por cantar. A gente entender para quem nós estamos adorando. E esse capítulo 4 nos traz algo assim. O trono de Deus é tremendo, é algo maravilhoso. Maravilhoso. E algo que não vai ser somente privilégio de João. Não. Todos nós. Isso é mais maravilhoso. Eu estarei lá, eu tenho essa certeza. Você nós veremos estará esse lá. Ambiente. Né? Amém. O Espírito Santo está te dando oportunidade, Deus está dando oportunidade. Agora nós entramos no capítulo 5, Gabriel. Então nós vimos 5. O trono agora. Bom, capítulo 1, 2, 3, a gente viu ali. As igrejas. Não é? As igrejas. Agora capítulo 4, João é arrebatado, vem para cá. Ele viu uma porta aberta, uma janela aberta, vem para cá. Não é? E ali ele foi arrebatado. Ele ouviu e viu. Um ambiente algo fantástico. Ambiente, mas ele vê também na frente, à destra do que estava sentado, logo no versículo 1, não é, do trono, um livro escrito por dentro e por fora. De ambos os lados, né? Ambos os lados, selado com 7 selos. Eu fico imaginando um livro, Gabriel, é como se eu pegasse esta Bíblia aqui. Eu fico na minha imaginação. Sim, eu imagino assim também. Escrito dessa forma. Por fora, por dentro, para todos os lados. Todos os lados. Eu fico imaginando justamente desse jeito. Não é? Esse escrito. E os selos. Quando a gente fala de selos, é algo que nós vamos entrar nesse próximo capítulo, mas incrível. Ele fala, vi também um anjo forte. Olha. Ele dá ali um adjetivo para esse ele descreve esse como é o anjo. Como, né? É o anjo, não é um anjo fraco, um anjo forte, clamando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de romper os selos? Pois é. Quem é digno? O livro estava diante daquele que estava sentado no trono. E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. Olha, meu Deus. Isso é incrível, né? E sabe essa questão dos selos, né? Fala muito sobre essa... só alguém tem autoridade para romper os selos. Sim, o que Deus está para fazer, só Ele. E Ele decidiu revelar.
Olha. nesses últimos tempos. Meu Deus. E disse-me dentre os anciãos: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e romper os 7 selos. Olha que Ele está incrível. falando de quem? Eita. Ele está falando de quem? De Jesus. De Jesus. De E Jesus. você vê que assim, que a obra da cruz, ela é evidente nos céus. Ela é um fato consumado nos céus também. Que daí ele Sim. fala: eu vi um cordeiro como que se estava morto e reviveu. Aham, é Né? isso que ele vai fala, dizer. não é? Vi entre o trono e os 4 seres viventes, no meio dos anciãos, um cordeiro em pé, como havendo sido morto, tinha 7 chifres, 7 olhos, que são 7 espíritos de Deus enviado por toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. Meu Deus. Você vê Deus Que Pai ambiente. e Deus A Filho. interação entre eles. Maravilha, maravilha. Maravilhoso, Não é? maravilhoso. Logo que tomou o livro, os 4 seres viventes, os 24 anciãos, prostaram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e a taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Olha. Começa a apresentar, e depois nós vamos ver sobre essas orações nos próximos capítulos. Isso é bem interessante. Guarda essa declaração aí do capítulo 5, que fala que eles tinham nas suas mãos a taça com as orações dos santos, que isso é muito importante. A gente vai entender, a gente começa a entender o nosso papel. Mas aí, ele né? não fala só as taças cheias de ouro e incenso, mas ele fala do que, Gabriel? Ele fala aqui algo tremendo. Ele fala sobre a harpa. Uhum. A harpa é o quê? É um instrumento de adoração. Então, a adoração Olha, e a olha. oração dos santos. Isso é incrível. Gente, olha, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Então, cada um deles estavam o quê? Harpa, adoração. Está aqui, entregue ao Cordeiro. Por isso que existe uma ênfase tão grande na adoração e na sua vida de devoção a Deus, no que diz respeito à sua oração, tanto congregacional entre nós, os irmãos da igreja, quanto ao seu ambiente secreto e aquilo que você conversa com Deus no seu ambiente secreto, né? Então, assim, e eu quero trazer novamente essa ênfase, a importância que tem a adoração como um estilo de vida, porque isso vai estar nas mãos dos seres ali no momento em que o Cordeiro, Jesus, receber o livro que vai trazer os planos de Deus sobre a terra. Então, assim, olha o quão importante ali nós estamos nós estamos naquele ambiente através da nossa adoração e da nossa oração. Então, assim, a nossa adoração e a nossa oração tem peso eterno. A eternidade vai revelar o peso da nossa adoração e oração. Exatamente. Olha, só completando, eles dizem, e cantavam um cântico dizendo: digno és de tomar o livro, de abrir os selos, porque fosses morto, e com teu sangue comprasses para Deus homens de toda a tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os fizesses reinos sacerdotes, eles reinarão sobre a terra. Não é? Então, ali ele está atestando claramente que é Jesus, Sim. aquele que foi digno de abrir o livro, aquele que foi morto. Ele está atestando claramente. Deus, né? Você que está nos assistindo, preste atenção nas Escrituras, naquilo que nós falamos, a comparação. A Bíblia, ela não cai em contradição. Não, em de nenhum momento. E tudo que o Antigo Testamento diz, confirma no Novo Testamento, e João confirma agora aquilo que ele viu no céu. Quando ele fala, eis que eu, João, atestei, um atestado, quando você dá, você tem autoridade para dar um atestado dizendo:
uma comprovação. Quando você vai ao médico e você pede um atestado para mandar lá na empresa que você teve no médico, é alguém com autoridade, Sim. não é? Que está atestando, que está dizendo que você realmente esteve lá. Então, quando ele fala, eu, João, atestei, significa eu tive, eu lá. Vi, eu estou falando para vocês. Exatamente, eu examinei. Eu examinei. E olha, aqui no versículo 12, quando a gente fala sobre a adoração, e toda vez que eu leio, me vem uma adoração na minha mente. Olha só, que com grande voz diziam, digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, riqueza e sabedoria, força, honra, glória e louvor. Eu lembro daquele... Meu Deus, maravilhoso. Louvor. Digno é o Cordeiro de receber... Muito legal. A glória, força, honra, todo o poder. Olha. Está aqui, é o Apocalipse. E eu fico imaginando, será que vai ser com essa música, com essa melodia? Porque a letra, ela é clara. Tá vendo que até a nossa adoração, o nosso louvor, tem que ser uma inspiração do Espírito Santo. Tem que haver, porque é impossível uma pessoa que não tem o Espírito Santo, que não entregou a vida para o Senhor Jesus, adorar a Deus em espírito. Produzir adoração. Né? Produzir adoração. Então, você que está nos assistindo, se de repente você ainda não entregou sua vida para o Senhor Jesus, entregue sua vida para o Senhor Jesus. Agora é o tempo, é o momento, é a hora. E você que já está na igreja, você que é adorador, você que de repente faz parte do ministério de louvor da sua igreja, preste atenção quando você subir no altar. Por quê? Porque o Senhor, ele começa a colocar em ordem e julgando, desde o altar. Viu? Capítulo 2, capítulo 3 de Apocalipse, ele começa o quê? A disciplinar a sua igreja. Sim. E ele começa a colocar em ordem aquilo que estava em desordem. O Espírito Santo, Jesus, ele está peneirando. Muito cuidado, meu irmão, quando você subir no altar. E assim, e quando você sobe no altar e você vai produzir adoração, né, você vai entrar nesse ambiente de adoração, você está trazendo um reflexo daquilo que já está acontecendo no céu. Então, portanto, você precisa você precisa participar de fato desse ambiente do céu. Né? Você precisa entender a temática, você precisa entender toda aquela atmosfera para que você reproduza algo assim quando você for adorar ao Senhor. Então, portanto, a gente precisa se alinhar a esses valores do céu, a esse governo celestial de Deus, para que nós possamos produzir nas nossas congregações, nas nossas igrejas, espalhado pela terra, o mesmo ambiente de adoração que agrada a Deus lá no seu ambiente de glória. Né? E aqui o capítulo 5, o que eu vejo uma ênfase muito grande na pessoa de Jesus Cristo. Porque a pergunta que o anjo faz, ela é uma pergunta muito importante, ela é talvez uma das perguntas mais importantes da raça humana. Quem é digno de abrir o livro? Né? E aí eles veem o Cordeiro, o leão da tribo de Judá, e só ele é digno. E por que ele é digno? Porque ele é o Filho de Deus? Sim, mas não só por isso, mas porque todas as qualificações que aquele que tinha que abrir o livro está sobre Cristo Jesus. A qualificação de abrir e ler o que está escrito dentro do livro e levar até o último e cumprir tudo que está escrito no livro e executar tudo com perfeição e santidade e fazer com que tudo flua de maneira perfeita e sem errar no meio do caminho, fazer perfeitamente tudo que está escrito no livro da forma como tem que ser, só Jesus. Só Ele consegue, só Ele pode abrir os selos, porque só Ele tem autoridade, ferramentas e capacitação para tal obra, para tal missão. Gabriel, eu diria o seguinte, quando nós lemos o capítulo 4 e o capítulo 5, nós vemos que o trono
de Deus é a sala do comando do universo. Sim, exatamente isso. É ali. Quando a gente enxerga isso, é a sala que vai trazer o comando de todo, que traz o comando de tudo. Todo o universo. Eu não estou falando terra, eu estou falando do universo. Então, quando você lê o capítulo 2 e 3, você vê que nada sai despercebido aos olhos do Senhor. Você que é igreja, você que é noiva, você que faz parte, nada sai. Deus tudo vê. Deus tudo vê. E agora a gente vê aqui que todo o trono, quem é digno de abrir o livro, e a gente vai ver os 7 selos ali que vai vir sobre a terra, depois nós vamos ver as trombetas, e a gente vai ver cada um deles agora nessa próxima live agora. Sim. Nessa próxima quarta-feira, não perca. Então, nós vamos ver para onde caminha a história. Sim, você vê que é um ambiente que vai crescendo, né? Primeiro João tem a visão da sala do trono, daquele ambiente magnífico, e aí depois ele vê o Cordeiro sendo glorificado, recebendo a honra e a majestade que é dele por mérito, né? E aí ele vê que assim que o Cordeiro tem o livro nas mãos e a autoridade para abri-lo, ele já começa a executar o plano que Deus tinha descrito naquele livro, né? Então você vê que assim, a história ela vai crescendo, né? Ela vai ganhando corpo. Ele corrige a sua noiva, ele entra num ambiente de glória, ele vê o Cordeiro e agora ele começa a ver o juízo que o Cordeiro vai trazer. Exatamente. Irmãos, tudo isso nós estamos trazendo. É graça, é misericórdia de Deus, do Senhor Jesus, para que você volte, para que você se arrependa, para que crie temor, para que adore verdadeiramente ao Senhor. Nós dissemos várias vezes aqui, não adianta você dizer, eu quero Deus, mas não quero a igreja. É fora, pelo que nós estamos lendo aqui, o livro de Apocalipse. Essa declaração a igreja faz parte. Ou você deseja Deus e participa da igreja, ou é impossível você falar, eu quero Jesus, mas eu não quero ser a noiva. Não tem como. Porque Jesus, ele deseja a sua noiva. Ele deseja, ele vai vir buscar a noiva. A noiva. Então, Gabriel, eu vou encerrar e eu quero que você encerre aí, nesse capítulo 4 e 5. Dê as suas considerações. Sim, então, olha, só para a gente entender o capítulo 4 e 5. Qual é a ênfase desse capítulo? É a adoração a Deus e ao Cordeiro, a Jesus. Então você vê assim que no capítulo 1, 2 e 3, uma declaração que fica ao nosso coração é: eu repreendo aqueles que eu amo, que é uma declaração do Senhor Jesus para a igreja de Laodiceia. E aqui 4 e 5, Deus permite que João veja o ambiente da glória e relate para nós o ambiente da glória, para que cresça no nosso coração o desejo de participar desse ambiente. Então, é como se João estivesse descrevendo algo e estivesse começando a alimentar algo dentro do nosso coração. Olha esse ambiente, deseja estar nesse ambiente, deseja esse local, deseja conhecer toda a atmosfera desse ambiente de glória do Senhor. E ele exalta Deus e o seu Filho no mais alto lugar, dizendo que eles são dignos, e ele tenta descrever a grandeza e a magnificência de Deus. Então, assim, é para que gere em mim e você o desejo de participar desse local. Então, começa a alimentar dentro do seu coração esse fascínio por Jesus, esse fascínio, essa beleza de conhecer a Deus, para que nós possamos participar desse ambiente. O convite que foi feito a João, ele é feito para mim e para você também, para que nós possamos subir e ver o nosso Deus e conhecê-lo. Então, vamos juntos, vamos crescer nessa história de conhecer a Deus, de conhecer o seu ambiente e também de conhecer os seus juízos, a sua justiça sobre a terra, que é o que nós vamos falar na próxima live. Então, 4 e 5, uma adoração profunda, mergulhe na adoração, na oração, no conhecimento de quem é Deus. Amém. E eu fiz uma pergunta, para onde caminha a história? Pois é. E eu quero responder essa pergunta dizendo,
Toda a história do universo começa com Deus. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Está sobre o controle de Deus. Começa com Deus, está sobre o controle de Deus e termina segundo a vontade de Deus. Isto significa, não são os poderosos deste mundo que vão determinar ou que determinam o rumo da história da terra e da humanidade. É isso. Não são os poderosos, não são homens, não é o diabo, não são os demônios, não são potestades, principados, não são. É Deus. A história começa com Deus, está sobre o controle de Deus e termina sobre a vontade de Deus. Maravilhoso. Saiba disso. Ele está no controle dos céus e da terra. Aleluia! Esse é nosso Deus. Gabriel, vamos orar. Vamos orar, vamos ficar em pé aqui. Queremos desejar para você aí um Feliz Natal. Que Deus te abençoe. Amém. Amanhã já é véspera de Natal, dia 24. Que Deus abençoe. É tempo de você reunir a sua família. Preste atenção, coloque o coração, agradeça a Deus pela vida, pelo autor da vida. Você e eu, nós aqui passamos aí, graças a Deus, livre este ano dessa pandemia. Amém. Passamos. E em nome de Jesus, que o Senhor te livre também. Amém. Livre. Então, reúna-se em festa, em alegria, em temor, em gratidão a Deus nesse Natal, por tudo que Ele fez e tudo que Ele vai fazer. Tenha um tempo de oração, agradeça a Deus, faça isso, não é, Gabriel? É isso mesmo, é um tempo de se reunir. O Natal ele fala desse ambiente de família, né? Então aproveita esse momento para realmente você agradecer, porque apesar de tudo que aconteceu na terra, nós estamos bem, graças a Deus. O Senhor nos guardou, o Senhor guardou a nossa casa, a nossa família. Então, nós temos muitos motivos para agradecer o Senhor Jesus, né, por mais esse tempo, por poder estarmos reunidos e para mais uma vez a gente comemorar o nascimento, né? Não se esqueça que Natal ele está acima desse ambiente de família, das boas comidas. Tem um aniversariante do Natal, o Senhor Jesus. Então, o presente que Ele quer receber de você é uma oração sincera e uma adoração como um estilo de vida. Amém. Vamos orar? Vamos orar. Gabriel, eu gostaria que você orasse. Vamos orar. Vamos orar e desejando a todos aí um Feliz Natal, bênção, prosperidade e coração no altar. Amém. Pai, nós queremos mais uma vez exaltar o Seu nome, dizer o quanto o Senhor é santo e maravilhoso. O Senhor é majestoso, Pai. Nós acabamos de falar de um ambiente de glória, de um ambiente onde o Senhor é exaltado, porque de fato o Senhor é digno, Pai. Sim, Senhor, nós pedimos, ó Pai, que nesse momento o Senhor coloque sobre nós a consciência da Sua grandeza, a consciência de quem o Senhor é, Pai, para que nós possamos desenvolver um estilo de vida que Te adore, Pai. Estamos às vésperas do Natal. Pai, coloca sobre nós uma consciência que o Natal é uma adoração ao nascimento do Seu Filho. Jesus, nós queremos nesse Natal render os nossos corações a Ti, Jesus, porque o Senhor é a peça central do Natal. O Senhor é o mais alto e elevado no Natal. Então, que o nosso coração entenda a consciência dessa data. O que nós queremos acima de estarmos reunidos em família, é adorar o Senhor, que é digno, Pai. E nós pedimos sobre o Teu povo, sobre a família que se reúne, Pai, que o Teu amor, que a saúde, que prosperidade recaiam sobre eles, mas que acima de tudo isso, a presença do Senhor, a presença do Teu Espírito nos transforme à imagem do Seu Filho Jesus. É o que nós pedimos nessa noite no nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, um Feliz Natal. Que Deus abençoe a sua família e saiba, eu acredito nessa obra. Amém. Jesus é a sua melhor opção. Que Deus te abençoe. Até a próxima quarta-feira aí, antes do Ano Novo. Não é isso, Gabriel? É isso aí. Estaremos aí. Que Deus te abençoe.